Olá, oitavo ano, bom dia. Hoje nós vamos fazer a correção do nosso exercício referente à nossa aula anterior, ou seja, falarmos sobre eletricidade, ok? Então vamos lá, página 210. A primeira parte do exercício diz o seguinte: quantas características dos circuitos elétricos? Escreva a letra da coluna da esquerda que completa corretamente a coluna da direita. Então, na coluna da esquerda, ou seja, a letra A, nós temos: não há fluxo de cargas elétricas de forma organizada. Então, aí nós vamos relacionar com em condutores dispositivos elétricos quando o circuito está aberto. Então, nessa situação, não há fluxo de cargas elétricas de forma organizada, ok? Na letra B, está dizendo assim: as cargas elétricas se movimentam de forma organizada. Aí nós vamos ter, isso vai acontecer em condutores e dispositivos elétricos quando o circuito está fechado, tá? Questão 2. Observe as ilustrações a seguir. Aí nós temos a imagem A, B, C e D. Considerando as situações apresentadas, classifique as frases como verdadeira ou falsa. Primeira, em todas as situações ilustradas, a lâmpada acenderá. Claro que, olha só, verificamos que quando o circuito ele está aberto, não vai acontecer a passagem de energia. Tá? Então, a questão é falsa. Segundo, em todas as situações ilustradas, a lâmpada acenderá, exceto na letra B. Observa que na imagem B, o fio, ele está passando, todos os dois estão saindo da carga negativa, tá? Então, o correto é um positivo e um negativo. Então, aqui na letra B, não vai acontecer a passagem de energia. Então, tá certo a questão, verdadeiro. Próxima. O gerador elétrico que compõe esse circuito é a pilha que transforma energia química em elétrica. Correto. Então, nós estamos observando a pilha. Então, a partir daí, ela vai transformar a energia química em energia elétrica. Vamos para a questão de número 2. Opa, 2 não, 3. A 2 acabamos agora. Questão de número 3. Observe a fotografia ao lado. Letra A. Como é chamado o efeito da corrente elétrica ao passar por um condutor representado na fotografia? Observe que aí você tem uma churrasqueira elétrica, tá? Aí nós vamos observar que o objetivo principal é aquecer a carne, ou seja, assar, que nós chamamos de assar a carne. Então, aí só vai acontecer com a, digamos assim, com a temperatura. Então, nós temos um efeito térmico, ou seja, vai esquentar para poder assar a carne. B. Cite 2 aparelhos elétricos que utilizam esses efeitos em seu funcionamento. Aí fica a seu critério. Você pode citar como, por exemplo, o secador. Você pode citar o ferro elétrico. Deixa eu ver o que mais. Chuveiro. Então, são os que você poderia estar citando aí nesse exercício, tá bom? Vamos agora para a questão 4. Na questão 4, está pedindo para você identificar quais são os materiais condutores e quais são os materiais isolantes dessas fotografias que aparecem. Então, veja bem, nós temos 1 e 2. A borracha, ou seja, a luva de borracha, nós vamos observar que ela é um isolante, tá? Material isolante. O fio de cobre, ele é um condutor e o papel alumínio também é um condutor, tá? Então, nós tivemos 2, 1 e 1. Questão 5.
A corrente elétrica pode ser estabelecida de duas formas em um circuito elétrico, a contínua e a alterada. Quanto às características dessas duas formas de corrente elétrica, utilize as palavras do quadro para completar corretamente as frases a seguir. Aí nós temos pilha, bateria, corrente contínua, corrente alternada, usinas, sentido e diferente. Vamos para a letra A. Aí tem o espaço, você vai completar com a palavra corrente elétrica. É caracterizada pelo movimento das cargas elétricas em apenas um, a palavra correta é sentido. Letra B. A é caracterizada pelo movimento das cargas elétricas em sentido. Então, nós temos a corrente alternada, é caracterizado pelo movimento das cargas elétricas em sentidos diferentes. Letra C. Na letra C, está dizendo o seguinte: os geradores de algumas, a palavra que vai preencher o espaço é usinas elétricas, são exemplo de fontes geradoras de corrente elétricas alternada. Letra D. As pilhas e baterias são exemplo de fontes geradoras de corrente elétrica continuada, ou contínua, né? Ok, então vamos para a questão 6. Na questão 6 nós temos: relacione o tipo de efeito elétrico que pode ocorrer quando a corrente elétrica passa por um determinado condutor. Para isso, escreva na coluna da direita a letra do efeito elétrico que pode ser observado em cada uma dessas situações. Letra A, efeito térmico. B, efeito magnético. C, efeito químico. E D, efeito fisiológico. Vamos lá, nossa correspondência. Efeito térmico. O efeito térmico ele está relacionado a um chuveiro elétrico. Veja bem que o objetivo é esquentar a água, né? Amornar. B, efeito magnético ele está associado ao, digamos assim, em eletroímãs, seria o correto. Letra C, efeito químico. O efeito químico ele vai acontecer em baterias de automóveis. E D, efeito fisiológico, é quando uma pessoa leva um choque elétrico. Então, ficou D, A, B e C. Ok? Então, até aí foi a correção do nosso exercício. As nossas próximas aulas, ou a aula da próxima semana, você já pode estar fazendo uma leitura, tirando aí um conceito básico sobre geradores elétricos, que nós vamos abordar na nossa próxima aula. Vamos falar também sobre geradores elétricos mecânicos e a diferença de potencial. Então, o que eu peço para vocês? Vocês podem estar lendo este assunto, fazendo uma síntese, tá? Do assunto em questão. Faz o exercício da página 219 e, por favor, posta para mim, tá bom? Então, repetindo, você vai fazer uma síntese dos geradores elétricos, aborda aí a página 212, 213, vai até a página 218, desculpa, corrigindo, até a página 218. E na página 219 você tem o exercício de fixação, onde você poderá estar postando pra gente, tá bom? Então, até a nossa próxima aula.